Olá, pessoal. Iniciamos, então, a disciplina de Fisiologia Humana no curso de Ciências Biológicas. E, deixa eu passar aqui, conforme havíamos combinado, né, no vídeo anterior, vocês já sabem como a nossa disciplina vai ser conduzida ao longo do semestre. E aqui, então, começa o primeiro dessa série de vídeos que a gente vai assistir ao longo do semestre. Tá? E a gente vai começar, obviamente, pelo início. Tá? E quando a gente vai falar em fisiologia, não é difícil a gente falar em fisiologia geral, né? Ou seja, de todo o nosso organismo, sem iniciarmos pela fisiologia do sistema nervoso. Tá? Não é segredo para ninguém que o sistema nervoso, ele está intimamente relacionado com todos os nossos sistemas, com todos os nossos demais sistemas. Porque todas as informações que chegam ao nosso organismo e que são reconhecidas por nós, obviamente, são reconhecidas por nós e são interpretadas, e a partir dessa interpretação nós somos capazes de elaborar uma resposta graças ao sistema nervoso. Então, a gente precisa iniciar pelo sistema nervoso. E essa figura que vocês estão vendo aí, deixa eu pegar minha caneta aqui, essa figura que vocês estão vendo aí é uma figura bastante simples, mas ao lado esquerdo aqui, vocês podem ver a representação deste corpo humano e a distribuição do sistema nervoso. Tá? Nessa cor marrom, está representado o sistema nervoso central. Tá? Vocês já viram na anatomia, existem diferentes formas formas didáticas, né, da gente classificar e dividir o sistema nervoso. Mas a primeira grande classificação, digamos assim, divisão do sistema nervoso é sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tá? E em marrom aí, vocês estão vendo o sistema nervoso central, que vocês sabem, né, aqui na direita ele já aparece em destaque, né? O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, que está, obviamente, na cavidade craniana, e pela medula espinhal, que está localizado, protegido, né, pelas nossas vértebras, certo? Muito bem. O encéfalo, por sua vez, ainda numa classificação maior, né, é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Né? O tronco encefálico, já bem na base do encéfalo, aqui esta região, né, que vai continuar como medula espinhal. Bom, e esta classificação, essas divisões, né, que são basicamente anatomia, vocês já conhecem, tá? Então, o encéfalo subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Por sua vez, em azul, a figura da esquerda está mostrando para vocês toda a inervação, digamos assim, periférica. Toda a parte nervosa do nosso corpo que está fora do sistema nervoso central é o sistema nervoso periférico, e vocês obviamente podem ver que esses
que esse sistema nervoso periférico ele está distribuído por todo o nosso corpo. Tá? Não existe um órgão nosso que não tenha inervação, tá? Que não tenha lá um raminho de um neurônio periférico que não chegue lá. Tá? Então, vocês estão vendo em azul representado o que eu disse para vocês, sistema nervoso periférico. Obviamente, a figura mostra isso para vocês, né? O lado direito do nosso corpo, o lado esquerdo do nosso corpo. Muito bem. Esse sistema nervoso periférico, pessoal, é importante que vocês lembrem que ele é formado, primeiro, por neurônios, né, ou por nervos, digamos assim. Os nervos são formados por conjuntos de axônios. Tá? Então, o nervo é um conjunto de axônios. Existem nervos que são nervos sensitivos, que são constituídos apenas por neurônios sensitivos. Existem nervos, são nervos motores, que são constituídos por axônios de neurônios motores. Nervos sensitivos são constituídos por axônios de neurônios sensitivos. E existem ainda os nervos mistos, onde se encontram axônios de neurônios sensitivos e axônios de neurônios motores, formando o mesmo nervo. Tá? Mas o que eu ia dizer para vocês, é importante que vocês lembrem, e a figura da esquerda mostra isso para vocês, aqueles neurônios que chegam diretamente ao encéfalo, né? Se a gente, deixa eu pegar uma outra cor de caneta que apareça, vamos ver se essa aqui aparece bem. Então, se a gente considerar, né, acima desta linhazinha vermelha que eu fiz aqui, encéfalo, e abaixo desta linha vermelha, medula espinhal, tá? Todos aqueles neurônios que chegam direto ao encéfalo, ou que partem do encéfalo, formam aqueles 12 pares cranianos que vocês estudaram, né, em anatomia. Por isso, cranianos, né, de crânio, da ideia do encéfalo, crânio e encéfalo, tá? Ou seja, crânio, cavidade craniana, né, revestindo o encéfalo, tá? E todos os demais nervos que chegam ou que partem do sistema nervoso central, mas não no encéfalo, e sim na medula espinhal, ou seja, abaixo desta linha vermelha que eu fiz ali, são os nervos espinhais, certo? Porque chegam e partem da medula espinhal, certo? Muito bem. E estes nervos, tanto cranianos quanto espinhais, né, formam o sistema nervoso periférico e foi o que eu disse para vocês, esses nervos eles podem ser sensitivos, nervosos, motores ou mistos, certo? Normalmente essa variação, a gente encontra mais nos cranianos. Os nervos espinhais, eles normalmente têm neurônios, axônios de neurônios sensitivos e axônios de neurônios motores. Muito bem, então essa é uma rápida revisão do que vocês certamente já viram em anatomia, portanto, não é novidade. O que eu busquei aqui com esta figura é refrescar a memória de vocês e contextualizar a importância do sistema nervoso e o porquê nós estamos iniciando a nossa conversa pelo sistema nervoso. Ou seja, o sistema nervoso tem relação com todos os nossos demais sistemas, tá? E esta figura, especialmente a parte da esquerda da figura, mostra ou representa isto para vocês, certo? Muito bem, deixa eu trocar a cor da minha caneta, deixa eu apagar isso aqui, para que a gente possa passar para o slide seguinte. Bom, um detalhe, mais um detalhe que eu chamo a atenção de vocês e que não é novidade. Quando a gente fala em sistema nervoso, a gente está falando em
tecido nervoso, né? Eu estou falando em sistema nervoso, eu estou falando em neurônios aqui, né? Falei em neurônios sensitivos, falei em neurônios motores, falei em neurônios do sistema nervoso central, em neurônios do sistema nervoso periférico. Muito bem, neurônio é uma célula, né, pessoal? É uma célula, é uma célula. Mas é muito importante que vocês lembrem que o neurônio não é a única célula encontrada no sistema nervoso. Ou seja, neurônio não é o único tipo de célula que forma tecido nervoso. Existem outras células que também, juntamente com o neurônio, constituem o tecido nervoso e, consequentemente, formam o sistema nervoso. Tá? Então, o neurônio é a célula mais famosa, digamos assim, do sistema nervoso. É a mais famosa, é a mais falada, né? É a primeira que vem na nossa memória quando a gente pensa em sistema nervoso. Mas não é a única. E não é nem a mais numerosa, tá? Vamos adiante. Aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, deixa eu ver se essa figura é mesmo. Aqui vocês estão vendo outras células que, juntas ao neurônio, constituem tecido nervoso. Então, aqui vocês têm um neurônio representado em amarelo, mais à direita aqui vocês têm um segundo neurônio representado, e vocês têm aí a legenda mostrando para vocês outros tipos de células que, juntamente com o neurônio, formam tecido nervoso. E se vocês lembrarem, estas células representadas aí são as chamadas células da glia, ou células gliais, certo? E existem diferentes, como vocês estão vendo aí, existem diferentes tipos de células da glia. Tá? Existem os astrócitos, representados aqui em verde, e vocês podem observar que estes astrócitos são células que têm prolongamentos, né? Num primeiro momento, eles até podem ser confundidos com neurônios, vocês lembrarem lá da histologia, mas não são neurônios. E vocês podem observar que esses prolongamentos dos astrócitos, eles estão ligados aos neurônios, né? Eles estão ligados em diferentes porções do neurônio. Eles estão ligados aos dendritos, eles estão ligados aos axônios dos neurônios, tá? E esses astrócitos, a figura aqui não mostra, porque é uma figura que se restringe às células do tecido nervoso, mas se vocês pegarem uma figura mais completa, vocês vão ver que os astrócitos, além de estarem conectados aos neurônios, eles estão conectados também a capilares sanguíneos, que foi o que eu representei aqui. Tá? Então, esses astrócitos, eles têm diferentes funções. Uma das funções dos astrócitos é participar da manutenção da estrutura do tecido nervoso. Por isso, ele se conecta aos neurônios, certo? Fazer um parêntese. Importante que vocês lembrem, eu sei que vocês já falaram muito sobre célula, tá? E é importante que vocês lembrem que a manutenção da estrutura da célula é fundamental para a manutenção da função da célula. Quando uma célula perde a sua estrutura fisiológica, muito provavelmente ela vai ter a sua função prejudicada, que é o caso dos neurônios, por exemplo, né? A gente sabe que existem determinadas alterações na estrutura do neurônio, principalmente do axônio, que vai prejudicar a função do neurônio. Então, é fundamental que as células mantenham a sua estrutura fisiológica, ou seja, sem alterações.
E este é o caso, obviamente, dos neurônios. E os astrócitos auxiliam, então, essa manutenção da estrutura do tecido nervoso como um todo. Uma outra função que os astrócitos têm, e é por isso que eu desenhei este vaso sanguíneo, este capilar sanguíneo aqui, é servir como uma barreira de defesa aos neurônios. Tá? O neurônio, pessoal, especialmente o neurônio do sistema nervoso central, é uma célula muito cara, no sentido de muito importante. Todas as células são importantes, professor, é óbvio, todas as células do nosso corpo são importantes. Mas os neurônios do sistema nervoso central, até hoje, a gente acredita que quando ele morre, ele não vai se regenerar. Ele não será substituído por um novo neurônio. O que acontece no nosso encéfalo é uma plasticidade, né? É uma plasticidade de sinapses. Mas eu estou falando em morte celular, que é diferente de plasticidade nervosa. Tá? Então, quando o neurônio morre, do sistema nervoso central, a gente acredita ainda é a mentira do momento, ele não vai ser substituído por um outro neurônio que vai se formar ali e substituir aquele que morreu. Não. Então, é importante que a gente evite ao máximo que os nossos neurônios do sistema nervoso central morram, tanto por danos externos, e é por isso que o nosso encéfalo é recoberto por uma caixa óssea, né? Certo? Assim como a nossa medula, que também é sistema nervoso central, seja recoberta, protegida por vértebras, tecido ósseo duro, aguenta impacto, né? Claro que até um certo ponto. Mas é importante também que os nossos neurônios sejam protegidos de agentes ou de substâncias que são tóxicas a eles, que podem ser tóxicas, substâncias internas, não só a influências externas, mas também influências ou más influências internas que estão no nosso sangue. Então, o astrócito faz essa barreira impedindo que qualquer substância que esteja circulante cheguem aos nossos neurônios. Tá? Então, o astrócito faz essa barreira, ele barra muitas substâncias que estão circulando e impede que estas substâncias cheguem aos nossos neurônios. E os astrócitos formam, então, o que vocês conhecem como barreira hemato de sangue, né? Encefálica. É uma barreira hematoencefálica, é uma proteção que impede que qualquer substância que esteja no sangue chegue aos neurônios do sistema nervoso central, porque elas podem ser indesejáveis lá nos neurônios do sistema nervoso central. Tá? Então, essa é a função do astrócito. Acho que isso não é novidade para vocês. Bom, está mostrado aqui também um outro tipo de célula da glia, que são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos têm a função de envolver partes do axônio de alguns neurônios e formar o que se chama de bainha de mielina. Aqui eu faço um parêntese. Nós possuímos diferentes tipos de neurônios. E nós podemos classificar esses neurônios de diferentes maneiras, de acordo com algumas características dele. Uma maneira que nós temos de classificar os neurônios é baseada na presença da bainha de mielina, em que nós chamamos os neurônios que têm bainha de mielina de neurônios mielinizados, né? Ou seja, que tem bainha de mielina bem pronunciada, tá? Que é esse clássico que está mostrando ali, aquela parte azul ali, né? Que está indicada como bainha de mielina, envolvendo partes do axônio do neurônio.
E nessa classificação existem neurônios que a gente chama de neurônios amielinizados. Amielinizados, que seriam neurônios sem uma bainha de mielina bem pronunciada. Eles têm uma bainha de mielina bem fininha, mas que a gente assume que são neurônios amielinizados, neurônios sem bainha de mielina. Então, essa é uma classificação que a gente tem de dar aos neurônios. Qual é a diferença entre neurônios com bainha de mielina e neurônios sem bainha de mielina? A diferença básica é que o neurônio com bainha de mielina transmite estímulos nervosos mais rapidamente do que aqueles neurônios amielinizados. Certo? Muito bem. E quem forma bainha de mielina? As células que formam bainha de mielina no sistema nervoso central são os oligodendrócitos. Lá no sistema nervoso periférico, as células que formam bainha de mielina são as chamadas células de Schwann. Schwann. Mais adiante, eu acho que aparece, vocês vão poder ver a escrita, vocês já viram isso, né? Muito bem. Uma outra célula que aparece aqui representada são as micróglias, né? Existe até uma discussão se essas micróglias são células do sistema imunológico, são células do sistema imune, que também agem, né, na proteção do sistema nervoso, combatendo agentes infecciosos, né? Agentes invasores que podem causar lesões aos nossos neurônios. E existe uma discussão, é uma discussão mais histológica, digamos assim, de que micróglias, por serem células do sistema imune, não seriam células do sistema nervoso e, portanto, não seriam células da glia. Vamos nos abster dessa discussão, que na fisiologia não vem ao caso agora. O que a gente sabe é que são células do sistema imunológico e que são células presentes no sistema nervoso, no tecido nervoso, tá? Bom, tudo bem. Essa figura ainda nos mostra a sinapse, que são aquelas regiões aonde os neurônios passam informações para outros neurônios, né? E se nós imaginarmos que aqui nós considerarmos que este aqui é o nosso neurônio, eu vou chamar de neurônio número 1, e eu vou chamar este outro neurônio que está representado aqui de neurônio número 2, tá? E então eu digo para vocês que o nosso neurônio número 1 faz sinapse com o nosso neurônio número 2 aqui, ou seja, o estímulo nervoso ele está passando do neurônio número 1 para o neurônio número 2, tá? O neurônio número 1 estimula o neurônio número 2. O que eu fiz em azul aqui é a tentativa de desenhar uma flechinha, só para representar, ficou pior ainda, só para representar aqui a direção do estímulo, tá? Passando do neurônio número 1 para o neurônio número 2. Ou seja, há uma sinapse entre o neurônio número 1 e o neurônio número 2. E essa sinapse é uma estrutura, pessoal, é uma estrutura. E toda sinapse, ela então, por ser uma estrutura, a gente pode dividi-la em 3 porções. A primeira porção é a célula pré-sináptica, é a célula que está antes da sinapse, que neste exemplo que eu criei aqui é o neurônio número 1. Então, quando eu for falar em sinapse nesta figura aqui, ó, eu vou dizer, o meu neurônio número 1 é a célula pré-sináptica, é a célula que está antes da sinapse, que está enviando o estímulo para a célula pós-sináptica. Então, a célula pós-sináptica seria uma outra estrutura da nossa sinapse, que neste caso é o neurônio número 2, a célula pós-sináptica está recebendo o estímulo da célula pré-sináptica, do neurônio pré-sináptico, certo? Muito bem. E
Se nós, obviamente que não dá para ver aqui, mas eu vou tentar representar para vocês assim, aqui, ó. Aqui está o terminal axônico do nosso neurônio número 1, ou seja, o neurônio pré-sináptico, tá? Aqui, ó, eu vou representar uma parte do neurônio número 2, que neste caso é a célula pós-sináptica, tá? Aqui está o corpo celular, o axônio aqui, e aqui eu vou espichar um pouquinho aqui os dendritos. Estou representando os dendritos, tá? Então, esse aqui é o nosso neurônio número 2 ali. O que eu estou fazendo, pessoal, aqui nesse desenho? Eu dei um zoom bem na sinapse ali. Para quê? Para mostrar para vocês que em uma sinapse, ou seja, entre a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica, sempre há um pequeno espaço. A célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica, elas não estão grudadas uma na outra. Claro que esse espaço é microscópico, a gente não enxerga a olho nu, óbvio, mas existe um espaço ali, por menor que ele seja. E este espaço está aqui, ó. Eu vou pintar de vermelho esse espaço aqui, só para que vocês saibam, vocês já enxergaram, né? Só para indicar aqui. E esse espaço a gente chama de fenda sináptica. Fenda sináptica. Então, em uma sinapse, que é uma estrutura, que é aquela região de contato, entre aspas, entre dois neurônios, ou entre um neurônio e um outro tipo de célula, tá? Existe sempre 3 partes numa sinapse. O neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e a célula pós-sináptica, que pode ser um neurônio, ou pode ser uma célula muscular, ou pode ser uma célula hepática, ou pode ser qualquer tipo de célula. Tá? A célula pós-sináptica pode ser um neurônio ou qualquer outro tipo de célula que receba inervação. Então, isso é uma sinapse. Tá? Isso é uma sinapse. Bom, já nos encaminhando, estamos quase chegando aqui no tempo previsto, tá? O que eu quis fazer com essa conversa inicial foi contextualizar, e aí não é novidade para vocês, evidentemente, mas contextualizar para iniciar um raciocínio lógico, que a gente vai tentar seguir ao longo da fisiologia, de que o sistema nervoso ele está relacionado com todos os nossos outros sistemas. E é por isso que nós primeiro vamos falar do sistema nervoso. Segundo, eu relembrei para vocês que o nosso sistema nervoso, ele tem uma parte que é o sistema nervoso central e uma parte que é o sistema nervoso periférico. E que é graças a esse sistema nervoso periférico que as informações chegam ao nosso sistema nervoso central e partem do nosso sistema nervoso central em direção a todos os nossos órgãos. E aí a relação, então, sistema nervoso com todos os nossos outros sistemas. E, finalmente, nesta figura aqui, eu rememorizei para vocês, tá? Que quando a gente fala em sistema nervoso, é importante que a gente lembre que o tecido nervoso, que constitui o sistema nervoso, obviamente, não é formado apenas por neurônios, é formado também por células da glia. E eu citei, é o que essa figura está citando, as células da glia para vocês, né? Os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann, que não aparecem aqui, mas eu citei, as micróglias, e eu ainda poderia citar as células do epêndima, ou as células ependimais, que são aquelas células do epitélio que revestem lá o terceiro ventrículo, né? Quarto ventrículo, enfim, que revestem aqueles compartimentos que estão presentes no nosso sistema nervoso central. E aqueles compartimentos são repletos por líquidos, né? Aquele líquido céfalo-raquidiano.
tá? Então, eu fiz uma contextualização, rememorei para vocês estas células que constituem o tecido nervoso. No próximo vídeo, a gente vai, de todas essas células que vocês estão vendo aí, pensar o neurônio, começar a conversar sobre o neurônio para que a gente possa entender como o neurônio reconhece os estímulos que chegam a ele e como ele passa esse estímulo adiante, né? Ou seja, através da sinapse, né? Existe sinapse entre neurônios. O neurônio recebe um estímulo e passa adiante, ou seja, ele faz sinapse com o neurônio que mandou esse estímulo para ele e vai passar esse estímulo para uma célula pós-sináptica. Pode ser um outro neurônio, pode ser uma outra célula. A gente vai entender, então, o que acontece dentro dos neurônios toda vez que ele recebe um estímulo e passa esse estímulo adiante, ou não passa esse estímulo adiante, se for um estímulo fraco. Certo, pessoal? Dúvidas, qualquer dúvida, me mandem pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa eu fechar aqui para não cometer nenhum erro. Abraço, tchau, tchau.